Eu sou James, um escritor de romance medíocre, mas esta história, meus amigos, nada tem de medíocre. 8 ingleses numa viagem ao Brasil, e não qualquer viagem. Uma aventura liderada por nosso excêntrico amigo Hugo, que prometia ruínas ancestrais, trilhas na floresta e, bem, quem sou eu para recusar uma boa desgraça anunciada? Nossa equipe, uma mistura de talentos e defeitos. Emily, a aventureira destemida e metida chefe. Tom, um cético advogado. Sarah, a sempre intrigante especialista em culturas exóticas, e meus olhares furtivos. Charles, o fotógrafo perfeccionista. Linda, a mulher com mais dúvidas existenciais que um filósofo. Oliver, sempre vestido impecavelmente, até mesmo para explorar uma selva. E Liz, dona das melhores tiradas sarcásticas e a razão de eu estar rindo o tempo todo. Primeiro dia. Mal colocamos os pés na floresta e a confusão já começou. Hugo, com aquele ar de eu sei o que estou fazendo, nos levou por uma trilha, alegando que achou o caminho por intuição. 20 minutos depois, estávamos diante de uma árvore com marcações estranhas, e Tom já lançava aquele olhar de eu avisei. O que são essas marcas? Perguntou Linda, franzindo a testa. A marca lembrava um rosto, desenhado como se sorrisse, e a visão não era nada tranquilizadora. Um símbolo indígena provavelmente, disse Sarah, tentando manter a calma, embora visivelmente incomodada. Tom bufou. Ou talvez seja só uma brincadeira de mau gosto para assustar turistas. Estamos perdidos. Hugo. Por favor, caro amigo, isso é o charme da exploração. Como diz o ditado, quanto mais perdido, mais aventureiro, exclamou Hugo, visivelmente empolgado. Charles, o fotógrafo, já tentava capturar a poesia da cena, até que Emily tropeçou e derrubou metade do equipamento dele. Riram, e eu percebi que, apesar de todos os sinais para recuarmos, aquele grupo era minha definição de diversão. Mais tarde naquela noite, montamos um acampamento improvisado e descobrimos que Emily, nossa chefe, conseguiu fazer um guisado com algo que chamou de plantas comestíveis. Comemos, mesmo sem entender bem o que estava na panela, e foi então que a conversa sobre o motivo da viagem veio à tona. Então, o que exatamente estamos procurando? Perguntou Liz, servindo-se de mais uma colherada, apesar do olhar questionador que todos lançamos para o prato. Uma pedra, respondeu Hugo, com o tom dramático que só ele conseguia dar. Uma joia rara que dizem esconder segredos antigos. Uma joia. Oliver ergueu uma sobrancelha. E você não podia ter mencionado isso antes? Eu teria trazido uma roupa mais apropriada. No segundo dia, as coisas ficaram mais, digamos, picantes. Eu e Sarah, por pura coincidência, ou assim ela alegou, acabamos como dupla enquanto cruzávamos uma parte mais fechada da floresta. O calor da caminhada e a proximidade dela tinham um efeito estranho em mim. Você não é do tipo explorador, é, James, disse ela, rindo enquanto tentava me acompanhar. Eu sou um escritor. Para minha profissão, basta uma boa poltrona e chá, respondi, mas ela estava a centímetros de mim, o que fazia minha lógica começar a vacilar. Porém, antes que as coisas ficassem mais interessantes, Liz interrompeu com uma piada sobre eu ter perdido o mapa mental do que estava falando. Naquela noite, depois de uma caminhada longa e exaustiva, encontramos uma cabana abandonada. Decidimos passar a noite ali. Hugo já estava fantasiando sobre segredos antigos que a cabana guardaria, enquanto todos nós nos preparávamos para descansar. Entretanto, o silêncio da madrugada foi quebrado por risos vindos de algum lugar próximo. O que é isso? Sussurrou Emily, os olhos arregalados. Provavelmente, turistas bêbados, disse Oliver, revirando os olhos. Não tem ninguém bêbado aqui, só nós, respondeu Linda. Eu e Sarah trocamos olhares, e ela segurou minha mão. O calor dela foi reconfortante, e devo admitir, naquele momento senti uma faísca de coragem. Querem ver de onde vem isso? Perguntei, tentando parecer mais valente do que me sentia. Nos dividimos em pares e seguimos a direção dos risos. Liz e Oliver logo encontraram o mistério. Era uma velha vitrola, provavelmente deixada por outros exploradores. Achamos o tesouro, pessoal, gritou Liz. E naquele momento, sob a luz da lua e com uma trilha sonora bizarra ao fundo, eu não conseguia lembrar a última vez que havia me divertido tanto. Mas algo nos observava. Terceiro dia. Com o canto dos pássaros misturado ao som da vitrola enferrujada, acordamos com um estranho pressentimento de que algo, ou alguém,
estivera perto de nós enquanto dormíamos. Para minha surpresa e confusão, Hugo continuava firme na direção de seu misterioso tesouro. Estamos perto, ele murmurava, olhando um mapa amarelado que ninguém mais conseguia decifrar. Só de ouvir isso, já sentia um arrepio na espinha. Quando você diz perto, é tipo uns 20 quilômetros ou tá logo ali na esquina? Provocou Liz, arrancando risadas abafadas de todos. Emily veio ao meu lado e sussurrou, acha que ele sabe o que está fazendo, ou só quer nos enterrar em algum lugar por aqui? Eu diria que as duas coisas, respondi, tentando não pensar nas possibilidades. Naquele momento, eu só queria que minha única experiência de terror fosse a proximidade de Sarah. Andamos mais algumas horas, passando por riachos e trechos de mata fechada. O sol se punha, pintando o céu de laranja e roxo, enquanto uma sensação de estar sendo vigiado aumentava a cada passo. Estávamos quase prontos para fazer uma pausa quando Linda, que vinha mais atrás, deu um grito que nos fez pular. Pessoal! Eu vi algo como um homem, ou uma sombra. Ele me encarava daquelas árvores. Ela tremia, os olhos arregalados. Hugo olhou para ela com um misto de empolgação e incredulidade. Talvez seja um guia para o nosso tesouro. Talvez seja só nossa sentença de morte, respondeu Oliver, sarcástico. Mais tarde, no acampamento, Sarah, talvez tentando aliviar a tensão, sugeriu que jogássemos um jogo para conhecermos nossos maiores medos. Eu ri, mas logo percebi que todos levavam a ideia a sério. Medo de se apaixonar, James. Sarah perguntou com um sorriso que eu não sabia como decifrar. Toda vez que eu escrevo um romance, me apaixono por uma personagem inventada, disse, sem jeito. Ai, que poético, ironizou Liz. Medo de altura, talvez. Com certeza. E também medo de ficar preso numa floresta enquanto o maníaco nos persegue, acrescentei, tentando aliviar o peso da noite com humor, mas me perguntando se era mais verdade do que eu queria admitir. O quarto dia foi marcado pelo que Hugo descreveu como um avanço nas buscas. Segundo ele, estávamos finalmente no ponto certo, uma antiga clareira coberta de vegetação. O chão estava cheio de marcas, como símbolos antigos esculpidos na pedra, semelhantes àqueles que vimos no primeiro dia. Mas havia um em particular que chamou nossa atenção, um círculo duplo com uma linha sinuosa no meio, e no centro, uma pedra azulada, cintilando sob a luz da tarde. Isso é incrível, sussurrou Charles, tirando fotos de cada ângulo possível. Mas enquanto ele tirava fotos, Linda deu um passo para trás e caiu em uma abertura escondida no chão, revelando uma câmara subterrânea. Descemos com cuidado, segurando nossas lanternas como se fossem espadas de cavaleiro em batalha. Lá embaixo, em meio ao cheiro de umidade e história, encontramos uma pequena caixa de madeira incrustada de símbolos. Aqui está, disse Hugo, extasiado, como se estivesse no auge de sua carreira de aventureiro. Porque uma caixa embaixo da terra sempre significa encrenca, murmurou Tom, cruzando os braços, como sempre, um tom de ceticismo. À noite na clareira, enquanto Hugo, de olhos brilhantes, estudava a caixa e os símbolos, a tensão aumentava. Sentíamos uma presença ao nosso redor, como se algo estivesse observando, à espera. Liz, que sempre tinha uma piada pronta, estava em silêncio, os olhos vasculhando a escuridão. Alguém mais sente que estamos sendo vigiados? Perguntou Oliver, ajustando a gola do casaco, em um gesto quase automático. O vento soprava suave, mas carregava um cheiro estranho, uma mistura de terra, de folhas apodrecidas e algo indescritível. Eu me aproximei de Sarah, e a proximidade dela parecia acalmar meus nervos, mas também aumentava a tensão entre nós. É apenas a floresta, eu disse, embora soubesse que não acreditava nisso nem por um segundo. Se a floresta fala, talvez devêssemos ouvir-o, ela respondeu, segurando minha mão, o que fez meu coração bater ainda mais rápido. De repente, Lee soltou um grito, olhem para o céu. A lua estava brilhante e cheia, mas havia uma sombra que parecia cortar seu brilho. Uma forma escura e indefinida, como se algo estivesse pairando na escuridão, observando nosso grupo. Última noite. Com a caixa agora aberta, Hugo encontrou uma pedra dentro, um cristal estranho, envolto em algo que parecia couro. Ele começou a divagar sobre o poder da sabedoria ancestral, enquanto todos nós ficávamos cada vez mais desconfiados. O som de passos na mata me fez gelar. Quem quer que estivesse ali, não era um de nós. Fiquem juntos, sussurrou Sarah,
e a tensão se espalhou entre nós. Logo, uma figura saiu das sombras, um homem de idade avançada, com uma expressão severa e olhos sombrios. Vocês invadiram o que não deviam tocar, disse ele, sua voz grave e profunda, como se fosse parte da floresta. A fuga. E então começou a corrida pela sobrevivência. O velho parecia surgir em todos os lugares, sua figura espectral se movendo como se fosse parte da noite. Todos nós corremos, com medo de olharmos para trás. Mas à medida que avançávamos, percebi que não era o velho que eu temia, mas o que ele representava. Sara estava ao meu lado, e de mãos dadas, corremos pelo que parecia ser um labirinto sem fim. O toque dela era a única coisa que me mantinha calmo em meio àquilo tudo. Se sairmos daqui vivos, prometo te dar outra chance de romance, disse ela, sorrindo entre os passos apressados, e o riso dela foi a melhor coisa que ouvi naquela noite. E, quando finalmente vimos uma luz, uma saída daquela maldita floresta, o velho parou, nos observando à distância. Ele sorriu, e o som se misturou ao vento enquanto desaparecíamos na segurança. Com essa experiência gravada em nossas almas, voltamos a Londres com a certeza de que, apesar das aventuras, jamais seríamos os mesmos. O retorno à civilização, ou assim pensávamos. Após nossa fuga da clareira e do encontro com o misterioso velho, achamos que o pior tinha passado. No entanto, a pedra, agora na posse de Hugo, parecia exercer uma estranha influência sobre ele. O tesouro que ele havia sonhado encontrar não era o fim da jornada. Parecia apenas o começo de algo ainda mais enigmático e sombrio. Na estrada para o vilarejo, conseguimos, com o que restava de forças, chegar a um pequeno vilarejo. O lugar era tão remoto que as pessoas pareciam não estar habituadas a estrangeiros, muito menos a um grupo de ingleses enlameados e desarrumados. Fomos até um boteco local, onde nos sentamos para um merecido descanso. Enquanto esperávamos a comida, que parecia se arrastar ainda mais que nossos passos pela floresta, Hugo tirou a pedra da mochila e começou a estudá-la obsessivamente, girando-a na mão como se fosse um tesouro milenar. Você realmente acha que isso vale a pena depois de quase morrermos ontem à noite? Perguntou Oliver, franzindo a testa enquanto pegava a pedra das mãos dele. É só uma pedra. Bonita, mas só isso, comentou Liz, encarando o cristal como se fosse uma pedra qualquer que alguém pudesse comprar no mercado de antiguidades. Mas Hugo estava decidido. Há histórias e lendas associadas a essa pedra, um poder que só poucos conhecem. Eu li a respeito em textos antigos. Ele falava com um olhar fixo, quase hipnotizado pela própria fala. Eu já sabia que aquilo não ia acabar bem. Uma noite no vilarejo, após muita insistência de Hugo, decidimos passar a noite ali, afinal, estávamos exaustos. Na pousada improvisada onde nos acomodamos, eu me vi no quarto com Sara. Ela ainda estava inquieta, e a proximidade dela tinha um efeito devastador em meus nervos. Então, onde acha que tudo isso vai parar? Ela perguntou, o rosto a poucos centímetros do meu enquanto ajustava os lençóis. Havia uma faísca nos olhos dela que eu ainda não sabia interpretar. Provavelmente, numa história que ninguém jamais acreditará se eu contar, murmurei, desviando o olhar, mas não resistindo a um leve sorriso. Ela sorriu de volta. Bom, espero que a parte boa dessa aventura seja um segredo só nosso. A tensão entre nós crescia, mas antes que eu pudesse responder, ouvimos um barulho forte vindo do quarto ao lado. O mistério do andar de cima. Saímos correndo para encontrar Charles e Linda, que encaravam algo bizarro no corredor. As portas dos outros quartos estavam entreabertas, e nas paredes havia marcas, como desenhos antigos, riscados com o que parecia carvão. Mas o que é isso? Perguntou Emily, olhando ao redor como se esperasse que um fantasma saísse das sombras a qualquer momento. Esses desenhos são os mesmos símbolos da pedra, disse Hugo, segurando o cristal contra a luz. Havia algo que parecia brilhar dentro dele. O fim da noite, ou assim pensávamos, após horas discutindo o que fazer, decidimos que era melhor dormir e partir ao amanhecer. Eu e Sara, de volta ao quarto, trocamos poucas palavras, mas nossos olhares diziam tudo. O toque de sua mão, ainda quente, era o único consolo em meio ao medo que nos envolvia. O último dia da jornada, ao amanhecer, seguimos em direção ao rio, onde conseguiríamos uma carona para a cidade mais próxima. No entanto, uma névoa espessa cobriu o caminho, e a estrada parecia mudar, como se o próprio solo nos conduzisse a outro lugar. No meio da trilha, encontramos o velho novamente, a figura severa de antes, mas agora, ele tinha um ar sombrio,
quase ameaçador. Vocês trouxeram algo que não deveriam, ele disse, com os olhos fixos na pedra. Hugo se adiantou, segurando a pedra. Este é o meu achado. Eu a encontrei e não vou devolver. O velho balançou a cabeça, e o chão começou a tremer levemente. Uma onda de pânico percorreu o grupo, mas, antes que pudéssemos reagir, ele estendeu a mão, e a pedra começou a brilhar intensamente. Hugo caiu no chão, deixando a pedra rolar até os pés do velho, que a pegou com um olhar satisfeito. Às vezes, o verdadeiro tesouro é aquele que jamais devemos possuir, ele disse, desaparecendo na névoa. À volta para casa, depois do ocorrido, seguimos para a cidade em silêncio, ainda tentando entender tudo. A estranha névoa sumiu, e nos restava a certeza de que algo além da nossa compreensão nos guiara até ali. No avião de volta a Londres, observei o grupo. Oliver, Liz, Emily, Charles, Linda, Tom e, claro, Sarah. Mesmo depois de todo o mistério e os perigos, sentia uma saudade estranha da jornada, e da coragem silenciosa que Sarah e eu dividimos naquela escuridão. Agora, cada vez que me lembro daquela pedra, das palavras do velho e dos olhares entre mim e Sarah, sinto que parte da nossa aventura jamais será esquecida. A verdadeira história da Pedra de Poder ficou no Brasil, mas as lembranças, essas ficarão conosco para sempre. E talvez, só talvez, eu e Sarah ainda tenhamos aventuras para viver. Gostou dessa história cheia de suspense? Então inscreva-se no canal para não perder nenhuma das próximas aventuras. Aqui, você encontra mistérios, emoção e temas que vão mexer com sua imaginação. Ative o sininho para receber as notificações e embarque com a gente em cada novo capítulo. Vamos desvendar esses segredos juntos.